Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Verdadeira transformação da nossa vida. A verdadeira transformação é sem esforço. Você sabe, a maioria das pessoas que se convertem, elas querem melhorar a vida. Elas querem mudar de vida. Por isso é que estão se convertendo, porque não está legal. E muitas vezes estão frustradas consigo mesmo. Então ela fala, eu quero ir para Deus, porque eu quero mudar, eu quero melhorar. E hoje em dia tem até música, me ajuda a melhorar. Só que há muita confusão às vezes na cabeça das pessoas. E aqui está, muitas vezes, o fardo que as pessoas impõem, porque quando alguém se converte, vem do encontro, testemunha aquilo tudo, a família imediatamente fica em cima, não é? E qualquer falhazinha que você tem, fala, mas você não é crente agora? Como é que você está fazendo isso? Você fala, não, pois é, eu sou crente, mas tenha paciência. Eu vou melhorar, eu vou mudar. E aí você tenta mudar. Você fala, não, agora eu sou crente, não vou estourar mais, não vou brigar mais, não vou falar tudo pelos cotovelos. E aí você consegue uma vez, duas vezes, três vezes, aquilo vai virando só uma panela de pressão, e na quarta, bum! E o crente, mais uma vez, leva uma rajada de condenação da família. E você honestamente tenta de novo, e tenta outra vez vencer aquele pecado, melhorar os seus comportamentos, suas atitudes morais. Mas quanto mais você tenta, mais o diabo atenta, né? E mais te condena, porque você não consegue mudar. Fala, pois é, pastor, Deus sabe o quanto eu me esforço, eu prometo, eu faço votos, eu jejuo. E é por isso, como eu disse, que nós temos muitos desviados honestos, que honestamente se desviaram e afastaram da igreja. Por quê? Porque honestamente tentaram se mudar, honestamente tentaram ser pessoas melhores, honestamente tentaram ser pessoas mais corretas, mas não conseguiram. E chegaram à conclusão que não são capazes de viver a vida cristã, é muito pesado. Então, concluíram que não são crentes e foram embora. Estão abatidos porque não era isso que queria. Por um lado querem estar aqui, mas por outro lado dizem, eu não estou preparado. Já viu as pessoas falarem isso? Não é isso que quando você convida alguém a crer em Jesus, você fala, então vamos batizar. O que a pessoa fala? Não estou preparado. Quando alguém fala, não estou preparado, o que ele está dizendo? Primeiro eu vou tentar mudar umas coisinhas na minha vida, depois eu batizo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não faz sentido você querer tomar banho se você já está limpo. E você está limpo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Mas tem pessoas que não entenderam isso ainda. Então, aqui está um fardo. Está um fardo de pecado que você não consegue vencer. Está um fardo de mudança de temperamento que você não consegue vencer. Está um fardo de mudar um monte de coisa errada que você cansou e já sofreu a vida inteira e não muda. E aí você fala para mim, não tem jeito, eu não mudo, pau que nasce torto, morre torto. Até o dia que encontra o carpinteiro de Nazaré. Ele vai pegar o pau torto e vai fazer um móvel lindo, que essa é a especialidade dele. Então, eu vim aqui te contar que hoje, o segredo do cristianismo, você sabe o que é? Essa é a diferença entre a religião e o cristianismo. Religião é a lei, é o homem tentando se mudar na sua própria forças e tentativas. O cristianismo é uma mudança de dentro para fora. É Cristo fazendo um milagre na sua vida, e você nem percebe. Agora, existe um caminho, e é esse caminho que eu quero te contar. Você sabe, Ismael é o filho da carne,
Abraão, não podia ter filho, a mulher dele era estéril, arrumou uma concubina, teve relação sexual com ela, e nasceu Ismael, que são, por sinal, os árabes, que até hoje é pé de guerra com Israel. Você explica, filhos da carne, você conta como aconteceu. Mas e Isaac? Isaac é o filho da promessa. Isaac é fruto de milagre. Não tem artimanha, não tem um empurrãozinho na porta, não tem um jeitinho, não tem uma técnica. Não tem. Foi Deus que fez. Um homem de 100 anos com uma mulher de 90, banguela, estéril. Ficou grávida e nasceu Isaac. Como que você explica Isaac? Isaac você não explica porque é milagre. Você sabe, se você entender hoje o que eu vou te ensinar, Deus vai mudar a sua vida, de dentro para fora, sem você fazer esforço. E as pessoas vão olhar para você e falar: o que aconteceu, criatura? Aonde? Qual que é o curso que você fez? Que você está tão mudado? Você vai falar: você sabe que eu não sei. Sei explicar. Eu fui ouvindo, fui recebendo, e de repente eu percebi que eu mudei. Porque esse é um milagre de Deus. Isso é tão maravilhoso, não é? Quantos dos irmãos têm honestamente o desejo de muitas coisas na sua vida mudar? Todos nós, né? Todos nós. Isso é uma pergunta desonesta. Mas eu quero te ensinar um caminho da palavra de Deus sobre isso. O cristianismo não é o que nós podemos fazer para nos mudar. O cristianismo é o que Ele fez, com os braços abertos na cruz, para nos transformar. Amém? Quantos dizem amém por isso? Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo, ele dá o segredo. Ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o que, irmãos? Transformados, de glória em glória. Veja que não é um dia, é de glória em glória. Cada dia que você vem e recebe um pouco mais de Deus, um pouco mais é transformado na sua vida, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós começamos a falar disso na semana passada, e eu quero continuar hoje. Então Paulo está dizendo que nós precisamos ser um espelho, contemplando e refletindo a glória do Senhor, porque um espelho reflete tudo que ele contempla, e quando nós estamos contemplando o Senhor, nós recebemos e refletimos a Ele. Então eu vou parafrasear esse versículo para você, vou falar de uma maneira mais clara e mais simples para você entender. Olha o que diz, é como se nós lêssemos ele dessa maneira: e todos nós, com o rosto desvendado, desvendar, tirar o véu, com o rosto sem o véu, nós somos um espelho. Você é o espelho, não é Deus que é o espelho, você é o espelho. Pensa nisso, pensa que você é um espelho, e um espelho refletindo a glória do Senhor. E quanto mais o refletimos, mais somos transformados na sua própria imagem, refletida em nós. Então o que Paulo está dizendo é que nós somos como um espelho. Quando você pega um espelho e coloca diante de uma árvore, o que reflete? A árvore. Quando nós somos, Paulo está falando, nós somos um espelho. Então o que nós temos que fazer? Colocar a nossa vida olhando para Cristo. E quanto mais nós olhamos para Ele, a imagem dele reflete em nós, que é esse espelho. Só que Paulo diz que um milagre acontece, porque quanto mais esse espelho fica diante de Cristo, e não diante de nós mesmos, não é? Porque quando a gente coloca diante de nós mesmos, não é isso que as pessoas falam, quando você acusa alguém, condena alguém, a pessoa pergunta o que para você? Tem espelho em casa, não? Não é? Ou seja, vê se enxerga, vê os seus defeitos. Então quando você coloca o espelho na sua frente, você se vê. E quando você se vê, você só vê erros. E você fica acusado, condenado, deprimido, perde a fé, porque em nós não habita bem nenhum. Então Paulo está dizendo, não coloca o espelho diante de você, você é o espelho, muda de lado. E coloca
Você como sendo um espelho, olhando para Cristo. E quanto mais você olhar para Ele, mais a imagem dele vai refletir em você como esse espelho. E à medida que ela for refletindo, ela vai impregnando na sua vida. E daqui a pouco, à medida que o tempo vai passando, de glória em glória, você vai se parecer mais e mais com Ele. Ele é abençoado, ele tem paz, ele tem saúde, ele tem alegria, ele não fica ansioso, ele não dá ataques de raiva, ele não fofoca, não peca. Olha quanta coisa maravilhosa vai acontecer com a sua vida. À medida que você vai recebendo essa imagem, a sua vida vai ser afetada. Então vamos entender. A primeira coisa que Paulo está falando então, é que para ser transformado, nós temos que ter o rosto desvendado. Paulo começa dizendo isso, e todos nós com o rosto desvendado. Ou seja, aqui está a primeira condição. Se você quer mudança na sua vida, você precisa tirar o véu do rosto. Só há transformação para quem tirou o véu do rosto. Porque se um véu tiver colocado em cima de um espelho, ele não vai refletir nada. Então esse é o problema. Quando você se converteu, você se tornou como um espelho. Mas qual é o problema de muitos irmãos que ainda, às vezes depois de 20 anos, não foram transformados? Porque o espelho dele, que é a vida dele, tem um véu cobrindo. Aí não reflete nada. Ele até tenta colocar diante de Cristo, mas não reflete, porque o véu está lá. Paulo está dizendo, tira o véu. O espelho não pode ter véu. Só há transformação para aqueles que tiraram o véu. Se um véu está colocado, não reflete. Eu tenho que contemplar a Cristo, Paulo diz, com o rosto desvendado, com o rosto sem o véu. Então, se eu tenho que tirar o véu, pastor, eu tenho que entender o que significa esse véu na Bíblia. Na Bíblia existem tipos, né? A tipologia bíblica. O véu é um tipo, que a Bíblia está falando como que por uma parábola, mas que tem a ver com coisas que aconteceram, e nós temos que compreender. Na Bíblia existem 2 tipos de véus, ok? Que Paulo fala sobre eles. Lá em Hebreus, no capítulo 10, fala do véu do templo, que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E não pensa você que é um voalzinho, não. Era um negócio mais ou menos dessa grossura. Impossível de rasgar com a mão. E a Bíblia fala que Deus rasgou ele de cima para baixo. Esse é o véu do templo. Não é desse véu que Paulo está falando. Porque se você começar a ler 2 Coríntios 3, vamos começar lá do verso 6. Você vai ver que Paulo está falando de outro véu. Ele está falando do véu que cobriu o rosto de Moisés. Olha o que diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Primeira coisa, ele vai falar disso, presta atenção. Então, Paulo, ele está falando que nós fomos chamados e habilitados para uma nova aliança, para viver um outro tipo de vida cristã, não mais como era a antiga lei, que o homem não era capaz de cumprir, e por isso não era capaz de ser transformado. Quem está me entendendo? Agora nós estamos debaixo de uma nova lei, e ele está dizendo que não é a lei da letra. Importante você entender o que significa letra aqui na Bíblia. Quantos já viram falar sobre letra do tesouro? Quando você ou empresta um dinheiro, você compra, empresta um dinheiro para o governo, ele emite uma letra de câmbio. É um documento, por isso que é a letra, dizendo que você tem direito a cobrar isso lá na frente e receber os juros por isso. A letra é uma nota promissória, que você também às vezes emite. Você comprou alguma coisa e a pessoa emite uma letra contra você, uma nota promissória, e agora você está devendo esse escrito de dívida, essa letra. Por isso é que a Bíblia fala que a letra mata, porque não tem nada que mata mais do que cobrança de dívida, não é? E a Bíblia fala que então havia uma aliança da letra, que era cobrança, não era do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vai para frente, verso 7. E se o ministério da morte, veja que esse ministério era de morte,
gravado em letras de pedras, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés? Deixa aí por um momento. Mais uma coisinha que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que essa aliança foi escrita em pedras. Muitos irmãos falam, pastor, a lei é a velha aliança, mas a letra que mata são os juízos, né, da velha aliança, são as condenações, as ordenanças, não são os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são eternos. Mas preste atenção, qual foi a única parte da lei que foi escrita em pedra? Quem sabe? Os 10 mandamentos. Foram eles que Deus escreveu. São eles que são, na verdade, irmãos, os 10 mandamentos, eles são o resumo de todas as 613 leis do Velho Testamento. As 613 leis são apenas para destrinchar e explicar os 10 mandamentos, não é? Então, quando a Bíblia fala lá, não matarás, aí depois você vai encontrar um monte de leis complementares, que vão explicar em que momento que se você matar, você vai morrer, o olho por olho, dente por dente. Se você matou alguém porque ele foi visitar a sua casa, ele lá era um sobrado, não tinha parapeito, e a pessoa caiu e morreu, a lei dizia assim assado. Não, mas foi sem querer, era de um jeito, foi por querer, então a lei era outra. Então ela vai explicando isso. Mas os 10 mandamentos, Paulo está dizendo, eles foram escritos com letras em pedras, é uma dívida. Ou seja, está falando dos 10 mandamentos. A Bíblia fala que Moisés recebeu esses mandamentos, mas esses mandamentos só trazem morte, porque ninguém é capaz de cumpri-los. Não cobiçarás, acabou, bombou todo mundo. Porque o Senhor falou que se no seu coração você cobiçou, ninguém viu, é impossível. E isso uma vez na vida que for, vai produzir morte. Verso 8. Aí ele está falando, como não será de maior glória o ministério do Espírito, verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Vai passando. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, olha aqui o véu, que punha véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Aleluia. Veja, então, mas até o que é o véu então que Paulo está falando? É o véu de Moisés, é a lei. A lei é o véu. O que é então, pastor, tirar o véu para poder ver a Cristo e ter a vida transformada? É ser liberto da lei. Se você não for liberto na sua cabeça, por revelação da lei, você nunca vai poder, de fato, por revelação, contemplar Cristo e ser transformado. Enquanto tem lei na sua cabeça, você pode até entender sobre o que nós estamos pregando, você pode até entender sobre a mensagem da graça, da justificação pela fé, mas enquanto tiver lei ainda dentro de você, tem um véu lá, não vai resolver nada. O primeiro, então a Bíblia fala que esse véu é essa lei. Agora, pastor, o que é a lei? Vou lembrar você, preste atenção. Lei é tudo que eu faço com o objetivo de conquistar a bênção de Deus, para merecer a bênção. Eu faço tudo direitinho, sou um menino obediente, agora o meu pai vai me dar um presente. Isso é lei. Lei é tentar merecer favor, é tentar merecer a bênção com base nos meus comportamentos. Se eu faço tudo certo, eu mereço. Se eu não faço nada certo, eu mereço castigo. Quem está me entendendo? Isso é religião. Você cresceu ouvindo falar que
papai do céu castiga. Não faz isso porque o papai do céu está vendo. Não faz isso porque o papai do céu castiga. Você ouviu isso? Essa é a imagem que você tem de Deus. Então quando você erra, você fala, Deus vai me pegar. Pastor Luiz, ele conta quando ele era adolescente, já crente, e ele cometia pecados de adolescentes. E ele fala que quando ele pecava, ele ia a pé para a escola. Ele não pegava ônibus. Mas não era para pagar penitência. É porque ele tinha certeza que Deus ia castigar ele. E ele não queria que inocentes sofressem com ele no ônibus. Porque uma tragédia podia acontecer. Olha que inferno. Meu Deus do céu. E quantas vezes isso não está inconsciente na sua cabeça? Você erra e você fala, Deus vai me pegar, estou lascado, estou frito. Outro dia eu estava orando com um irmão. O passado dele ele errou muito. Agora o filho está doente. O que o diabo falou para ele? Agora você está pagando tudo que você fez. Eu falei, não há maldição, irmão. Se Deus fosse colocar doença nos filhos de quem erra, ia sobrar quem? Não é? É uma brecha. Brecha. Você não tem brecha. Se você olhar para você, você tem cratera. Porque na sua carne não há nada que presta. Eu não estou apoiando o seu erro. Só estou falando que é um fato. Ou Cristo é a sua justiça, ou você está frito. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus faz por nós o que nós não somos capazes de fazer. Pastor, mas então eu vou viver uma vida errada? Não. Eu estou aqui dizendo para você que a religião é tentar se mudar. Cristianismo não é desistir de mudar o homem. Cristianismo significa que Deus te aceitou do jeito que você veio, mas vai te fazer pela força dele, do jeito que ele é. Veja, você vai mudar, mas quem vai fazer é ele. Mas a lei é você tentando, é você barganhando, é você merecendo. Em outras palavras, na lei, a bênção é de acordo com o seu esforço. A bênção é de acordo com o seu merecimento. E todo mundo que vive com base no merecimento, ainda está vivendo na lei. Ou seja, a ideia é que eu preciso cumprir condições para então merecer ser abençoado, arrumar um casamento bom, um bom partido, uma boa partida, um emprego bom, não é? Um negócio que vai dar certo, minha vida não rompe, deve ter um cabeça de jumento enterrado na minha vida, uma macumba, sei lá do que, e você vive a vida tentando ver se resolve, tentando melhorar, dar esmola, ajudar os pobres, tudo isso é bom, mas nada disso vai fazer com que você receba o favor de Deus. Pelo contrário, quanto mais você tenta, menos favor você tem, porque você está tentando merecer. Deus não dá nada para quem merece, porque o homem não é capaz de merecer nada. Para merecer, teria que cumprir todos os mandamentos, todos os dias da sua vida, sem nunca errar. Só Jesus fez isso. Por isso é que só Ele, só estando nele, eu posso receber alguma coisa. Nós recebemos de graça, porque Ele merece, porque Ele cumpriu as condições. Quem está me entendendo? Foi de graça, é de graça para nós, mas custou para Ele. Isso é amor. Isso é amor. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Então veja, aqueles que vivem assim ainda estão com o véu sobre o rosto. E por isso são incapazes de contemplar a glória de Deus. Enquanto você está com o véu, você está pensando que pode se transformar. Quem vive pela lei pensa que tudo depende dele. E ele tenta ser diferente na força do braço. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. Muitos irmãos gostam e vão bem com a misericórdia, mas quando a gente prega a graça, ele rejeita. Porque a graça, a misericórdia, ela está contida na graça, mas é só uma parte. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Ok? Acompanha o raciocínio. Diga comigo, misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Você merece taca.
Nós erramos, merecemos um inferno. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que é misericórdia? É Deus não nos dá ataca. É Deus não nos dá o inferno. Não é isso? O menino erra com o pai dele. Menino, eu te pego. O que ele fala? Misericórdia, pai. Não me bate. Eu mereço, mas eu não vou apanhar. Isso é misericórdia. É quando é Deus não me dando o que eu mereço. Quem está me entendendo? Agora, o que é a graça? É Deus me dando o que eu não mereço. Está confuso? Não, né? Então veja, eu pequei, merecia a morte. Deus falou, não vou te mandar para o inferno. Isso é misericórdia. Mas ele falou, mas tem mais, tem graça. Além de eu não te mandar para o inferno que você merecia, eu vou te levar para um lugar que você não merecia, o céu. Deus não apenas nos perdoou e deixou de cobrar a nossa dívida, mas além de não nos perdoar, isso é misericórdia. Não cobrou o que nós merecíamos pagar, mas além de não nos cobrar, ele falou, não apenas, veja, imagina que você deve 1 milhão para um bilionário, e ele não tem filho, ou tem um, e ele entrou na justiça, te acharam, e agora você vai ser preso, até pagar essa dívida, e vender até a alma. Mas esse homem encontra você, imagina que ele fala para você o seguinte, fica a sua cara, não sei o que foi que eu senti no meu coração, eu vou perdoar esse $1 milhão que você me deve, e fiquei sabendo também que você não tem pai nem mãe, você é órfão, né? Tá bom, vou te perdoar, vou cancelar tudo, e tem mais, vou te fazer meu herdeiro. Agora vocês estão começando a entender o que é graça e misericórdia. A misericórdia perdoou a dívida. A graça é tão escandalosa que pegou quem estava devendo e fez dele o herdeiro. Meu Deus, você dá conta de acreditar nisso? É só coisa de Deus, irmãos. Isso é evangelho. Não vai aprender em curso nenhum, a custo nenhum. Isso é boas novas, meu Deus do céu. Agora, o problema é que ser perdoado da dívida, você aceita, mas quando eu falo que Deus vai te dar o céu de graça, fala, não, aí não. Aí é aqui, ó. É aqui no meu suor. Esse é o problema. Quem pensa assim, está com véu. Não consegue contemplar o Senhor, por isso não é transformado. Mas meu amado, quero te falar, você não tem mais que cumprir a lei para ser aceito diante de Deus. Porque ninguém jamais cumpriu a lei, pois pela lei nenhum homem é justificado diante de Deus. Mas hoje na nova aliança, a Bíblia fala que Cristo cumpriu a lei, obedeceu os mandamentos. Por quê? Porque Ele ganhou o dom da justiça. O que está me pegando aqui? É que vocês ficam rindo, é que vocês não sabem, já umas 3 vezes já subiram louco aqui para me pegar, no passado. Mas eu não assusto não, eu abençoo, para aí em nome de Jesus. E é pastor subindo atrás, o outro, oh, aleluia, igreja é um lugar maravilhoso, cheio de emoções. Eu sou um fotógrafo, aleluia, irmão amado, presta atenção. Então hoje você é justo, você cumpriu as condições, não porque você cumpriu a lei obedecendo os mandamentos, mas porque você ganhou de graça o dom da justiça. O que é o dom da justiça? Todas as vezes que você ouvir essa palavrinha justiça no Novo Testamento, sempre é justiça de Cristo. Fala comigo, justiça no Novo Testamento é o que Cristo fez. Ele cumpriu as condições. O céu, Deus é o juiz. Ele falou o seguinte: se quiser ser abençoado, primeiro, se não quiser ser condenado, não quiser ter maldição de doença, de morte, de miséria, de depressão, não pode errar nunca. Estou te contando o padrão de justiça de Deus, que você fica achando que a Madre Teresa é que é boa. Então esquece isso. Diante de Deus tudo é um trapo de imundície. Ele é reto, Ele de fato é santo.
Então veja, quem é o homem que escaparia de uma maldição dessa? Aquele que nunca errasse nem um dia da vida. Ninguém escaparia. A misericórdia de Deus faz com que Deus se faz homem, e como um homem aprontou e nos colocou numa latada, Adão, é justo que também um homem não comprometeu todos os homens, sim ou não? Você fala, isso não é justo. E Deus falou, então também, como um homem bagunçou a vida de todos, é justo que um homem pague por todos. Então, um homem bagunçou, todo mundo estava condenado. Deus, porque nos ama, se faz homem e cumpre todas as condições no nosso lugar. Isso é justiça, ele cumpre as condições. Uma vez que ele cumpriu as condições, pode ter maldição sobre ele? A colinha aqui, ó. Não, ele cumpriu. Mas a lei dizia que se ele cumprisse, a maldição não poderia. A maldição resume basicamente na morte, na miséria e na enfermidade. Tudo está nesse pacote aí. Não pode me pegar mais, porque não pode pegar Cristo. Mas ao cumprir, ele também cumpriu as condições. Ao nunca errar e cumprir tudo que foi ordenado, ele cumpriu as condições para receber todas as bênçãos. Você está entendendo o que significa justiça de Cristo? É o que Cristo fez. Ele fez tudo certo e ele nunca pecou. Logo, sobre ele não pode ter nenhuma maldição, e sobre ele todas as bênçãos dos céus têm que ser liberadas. Quem está me entendendo? Aí o que é o evangelho? Deus chama você bagunçado, fala, vem cá, eu amo você, você é meu filho amado, eu te escolhi antes da fundação do mundo, eu já te conhecia. E ele pega você e fala, vem aqui, eu prometo, eu vou melhorar. Para com essa palhaçada, não vai melhorar nada, você não consegue nada, recebe de graça, vem aqui meu filho, eu já cumpri no seu lugar. Aí ele pega Cristo e veste você. Isso é justiça de Cristo sobre nós, de graça. Recebeu o dom, o presente da justiça. Você recebeu o presente do que Cristo fez. Agora o céu olha, e o inferno também, ele vê Cristo, ele não vê você. Logo, a maldição não pode ser cobrada, e a bênção tem que ser liberada. Oh, que notícia maravilhosa! Aleluia! Ah, aplauda o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Um dia eu expliquei isso para uma colega de trabalho, não era pastor. Ela falou assim, eu entendi. É realmente incrível, mas não consigo acreditar. Porque para o mundo é loucura. Só Deus pode fazer isso. Só o amor de Deus inexplicável pode fazer isso. Não é? Porque na cabeça dela, o véu estava colocado. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, desiste definitivamente de tentar merecer qualquer coisa. Esse irmão chegou para mim com um filho doente, achando que o diabo estava cobrando os erros do passado. E eu conheço todos, porque eu acompanhei o sujeito, bagunçado. E ele já arrependeu, Deus perdoou ele. Mas eu falei, enquanto você achar que está pagando, Cristo morreu em vão. E a cura do seu filho não pode ser liberada, porque daí você está tentando pagar. No dia que você aceitar que os seus pecados foram perdoados e Cristo pagou no seu lugar, você tem fé para crer na cura, porque você não deve mais nada. Então por que meu filho está doente? Ataque do inferno. Só isso. Porque a sua justiça é Cristo. Não é pelo que você faz. Muda essa mente. Enquanto você não tirar da mente que você agora tem que fazer para merecer, você não pode receber. Para de tentar ser bonzinho. Recebe de graça. Pastor, então você é malzinho? Não. Deixa Deus te fazer bonzinho. Na força do seu braço, é falso. É fake news. Não vai funcionar. Pastor, mas eu não devo querer ser uma pessoa melhor? Sim, mas não tente. Queira. Aí você fala para Deus, Senhor, olha como eu sou malvado, olha meu pensamento, meu desejo é de matar.
mas eu não quero isso na minha vida, tira isso de mim, opera o seu milagre, o Senhor é bom, o Senhor é a minha justiça, move na minha vida. Aí quando você ora e reconhece que é incapaz, um milagre acontece, de repente Deus começa a mudar você. Mas enquanto você está tentando, você só vira uma panela de pressão. Eu quero estar longe de você quando a panela explodir. Tem gente que é assim, não é? Talvez você já ouviu sua mãe falando, ou sua tia. Seu tio é terrível, mas só, eu sou firme, eu não explodo. Eu aguento tudo firme. Sai de perto, porque uma hora vai explodir. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é panela de pressão. Cristianismo é Cristo nos mudando de dentro para fora. Aleluia. Nós precisamos ter revelação dessa verdade. O verso 16 fala-nos que quando o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Nosso coração precisa estar voltado para Ele, de modo que eu possa contemplar. Isso me leva para o segundo ponto. A Bíblia fala então que com o rosto desvendado, 2 Coríntios 3,18, contemplamos o Senhor. Amém? A primeira coisa é tirar o véu, ser livre da lei. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a segunda coisa é não se distrair. Então tem irmãos que já entenderam a graça, mas não estão contemplando Cristo. Estão distraídos com outras coisas. Paulo fala que o que vai mudar a minha vida é olhar para o Senhor. Então o grande problema é que ainda nós somos muito distraídos pela lei do Velho Testamento e pelos profetas. O que mais tem é irmão admirador de João Batista, de Elias e de Moisés. Ele fica tudo aí vestindo de pelo de camelo, comedor de abelha, de mel, de gafanhoto. Eu prefiro ser do time de Jesus, que vai na festa, multiplica vinho, transforma água em vinho, não falta comida, né? Mas tem pessoas não, que ele acha que o espiritual é o João Batista, que estava no deserto vestido de pele, comendo gafanhoto. É uma ideia errada de espiritualidade. Então veja, às vezes nós estamos mais focados nos servos do Senhor do que no Senhor dos servos. Estamos mais empolgados com os profetas, o que eles fizeram, do que com Cristo. Interessante que se você ler lá em Lucas capítulo 24, verso 13, a Bíblia fala que Jesus morreu, ele ressuscitou, e aí ele apareceu para o pessoal que estava no caminho de Emaús. Você conhece a história. A Bíblia fala que naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Vai lá para o verso 27, aí ele vai contar toda a conversa e tal. Aí o Senhor fala para eles, né? Eles não estavam entendendo nada. Aí o Senhor, olha como ele vai se revelar. Ele fala, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção, aí vai continuar a história. Olha para cá, o Senhor está mostrando aqui um segredo. Ele não fez um milagre, ele não flutuou, ele falou, pessoal, vocês não estão vendo? Contempla a mim, sou eu, o Cristo. Não, como que ele se mostrou? Porque depois ele se revela na hora da ceia. Como que ele se revelou a eles depois de ressuscitar? Pela palavra. E abrindo a Escritura, começando de Moisés e os profetas, mostrou tudo que a respeito dele estava escrito na palavra. Como que eu contemplo Cristo? Porque senão você ouve eu falando aqui de contemplar, você acha que é um negócio meio zen. Põe uma música lá, fecha os seus olhos, contemple a Cristo. Aí cada um começa a ver como é que será que eu vejo ele? Será que ele é alegre, triste? Será que ele tem barba? Será que ele é loiro, preto ou moreno? Como é que será que ele é, hein? Não é isso que é contemplar a Cristo. Você sabe, não é... Eu sei que muitos irmãos... Então você vai ver muitas religiões que têm as suas imagens de Cristo, não é? Eles criam imagens de Cristo. E
adoram aquela imagem. Mas muitos crentes têm uma imagem na cabeça deles. Mas não é isso que é contemplar Cristo. A Bíblia fala que Cristo é visto na palavra. Não é por sentimento, não é por sensação, não é por arrepio, não é por criar uma imagem na sua cabeça quando você fecha os olhos. Pelo contrário, você abre os olhos, lê a Bíblia, e quando você vê Cristo, você fala: uau, que é isso? Deus se fez homem, para ele morrer no meu lugar, e ele me amou tanto, ao ponto de nos chamarmos filhos de Deus, e de fato somos filhos. E aí você começa a ver a beleza de Cristo. Contemplar a Cristo é admirar o tamanho desse amor que Ele mostra, dessa graça, dessa sensibilidade, dessa coerência, dessa clareza, dessa segurança, dessa paz. Você já viu o Salmo 23, você está acostumado com ele, né? Ele fica aberto lá, mofando na prateleira de muitas casas, como se fosse um amuleto. É o 91 que o pessoal gosta, né? Mas de vez em quando vai para o 23. E ele fala: Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, leva-me junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, né? E vai. Mas você sabe quem escreveu esse salmo? Foi Davi, o pastor. Davi sabia, por experiência, que o segredo da felicidade da ovelha era a sorte de ter um bom pastor. Porque as ovelhas dependem do pastor que elas têm. Se ela tem um bom pastor, ela está feliz na vida. Mas se o pastor dela é mau, desleixado, está frita. Então Davi sabia. Aí ele vai falar, agora Davi está escrevendo o salmo do pastor na posição de ovelha. Ele passa de lado. Ele era o pastor, mas agora ele se torna ovelha, porque ele sabe a história. Aí ele vai falar do bom pastor de verdade, que é Cristo. Olha o que é contemplar Cristo. E quando ele fala: o Senhor é o meu pastor, você lê de qualquer maneira a Bíblia, mas no original é mais ou menos assim: uau, sabe o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, maravilhoso, incrível, aquele que faz maravilhas e que controla o universo na palma das suas mãos, e nada lhe escapa. O Deus amoroso que se fez homem, morreu no meu lugar, foi no inferno para que eu pudesse ir ao céu, se fez um filho do homem para que eu pudesse ser filho de Deus, levou as maldições e me deu as suas bênçãos. Sabe esse Deus? Ele é o meu pastor. Uau, mudou um pouquinho o Salmo 23 na sua cabeça? Aí ele pode dizer: nada me faltará, porque ele estava admirado do pastor dele. Então você contempla como um turista que vai lá no Grand Canyon, paga caro para chegar até lá, e gasta horas para chegar até lá, e ele vê aquela coisa linda da natureza, e ele fala: uau, nós precisamos ser sedentos de ver a Cristo com admiração, de poder falar: meu Deus, como que pode? Uma pessoa maravilhosa, com tanto amor, e é meu Pai. E quanto mais eu leio, eu falo: Senhor, eu quero ver o Senhor em cada página da Bíblia. Porque Cristo está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você consegue ver Cristo lá. Eu tenho um livrinho chamado Cristo em Gênesis. Ele mostra Cristo em Gênesis todinho, porque está. Ele é o centro de todas as coisas. E a Bíblia diz o quê? Que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus vivo e verdadeiro. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando que nós temos que contemplar Ele. Mas o que o diabo quer fazer? O diabo quer distrair você. O diabo quer que você contemple você, para você não ver Cristo. Aí você vê aquela máxima: conheça-te a ti mesmo, filosófica, né? Isso é o que o diabo quer. Conheça-te a mim mesmo. Eu não quero me conhecer não, Deus que me livre. Só um pouquinho que eu vejo eu já assusto. É isso que o diabo quer. O diabo quer convencer você que se você se conhece, que quanto mais você se conhece, mais você se transforma. Mentira. Quanto mais você se conhece, mais oprimido você fica.
Porque mais você vê suas falhas, mais você vê seus erros, mais você vê suas incapacidades, mais você vê de errado que você aprontou, ou que você não conseguiu, mais você se cobra, mesmo tirando 9, porque 10 você nunca vai tirar o tempo todo. E aí você fica mal, você se compara, você perde a fé. Veja, olha o que a filosofia diz: conheça-te a ti mesmo. Olha o que o Evangelho diz: a vida eterna é essa, que te conheçam, o único Deus vivo e verdadeiro, e ao seu Filho, Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que diferença. O diabo quer que você conheça a si mesmo. O Evangelho está dizendo: esquece de você e conhece a Jesus. Quanto mais você conhecer dele, mais você será transformado. Veja, não confunda as coisas. As profissões têm o seu lugar, podem ajudar o homem até um ponto. As pessoas nos acusam, falam que nós somos contra a psicologia, por exemplo. Não somos contra a psicologia. Eu acho que um psicólogo pode ajudar muito as pessoas. Mas nenhuma religião, nenhuma profissão, nem a psicologia, nem coach, nem ninguém tem o poder de transformar a sua vida. Só o Evangelho é o poder de Deus. O resto vai te ajudar a ter disciplina, vai te ajudar a lidar com certas questões, mas vai chegar um ponto que tudo para. E só o Evangelho, olhando para Cristo, tem o poder de mudar o homem. Quem está me entendendo? Amém? Qual que é o problema? O pastor Luiz fez esse comentário. Sei que hoje está na moda aí, os coaches invadiram as igrejas e tal, e muitos pastores estão envolvidos, talvez porque é um negócio que algumas pessoas ganham dinheiro, eu não sei os motivos, mas estão sendo distraídos. Pastor, mas é errado? Não é errado ser coach. É pecado de jeito nenhum. Pode ajudar? Pode. Vai ajudar você a ter disciplina, vai ajudar você a planejar, alcançar alvos, mas é natural. Onde está o erro? É o dia que o pastor resolve colocar aqui no púlpito, ou na sala de aula. Não, uma coisa é natural, a outra coisa é espiritual. Pergunta para a pessoa, se a pessoa for honesta, fala: tá bom, irmão, o dia que aparecer um demoniado, qual que é a técnica que você vai me ensinar para tirar? Acabou. Não tem. Então não misture as coisas. Lá fora é bom, aqui dentro é Evangelho. É simples. Não é bom, não é errado, continue fazendo, mas não se iluda, não se distraia. Então tem muitos pastores que estão distraídos, achando que se tiver aplicação disso, ou da psicologia, ou do coach, ou disso dentro da igreja, a igreja vai melhorar. Não vai. O homem não tem o poder de mudar o homem. O único que pode mudar o homem é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra salvação é sozo. Ele não apenas se salva do inferno, ela significa também transformar. Transformar. Então, não precisamos arrumar briga com ninguém, só precisamos ter clareza das coisas. Você lembra quando Pedro, Tiago e João, Jesus, um pouco antes de Jesus ser transfigurado no Monte da Transfiguração, Jesus faz uma pergunta para os discípulos, lembra? O que o povo está falando que eu sou? Uns dizem que é Elias, outro isso, outro aquilo. E vocês? Pedrão, pula na frente e fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito. E agora você não vai ser mais Simão, cana frágil, você vai ser Pedro, pedra, porque a revelação muda o homem. Veja, quando Pedro vê Cristo, ele é mudado de Simão para Pedro, de cana frágil para pedra. Quando você contempla Cristo, você é transformado. Pedro estava indo bem, mas de repente ele é transfigurado no monte da transfiguração. Eles estão numa outra dimensão. E aí Jesus está lá glorificado, resplandecente na Shekinah. Meu Deus, imagina a cena.
Aí a Bíblia fala, estou te contando a história aqui, não dá tempo de eu ler. A Bíblia fala que de repente aparece quem? Na jogada? Moisés e Elias. A lei e os profetas. Pedrão, que agorinha estava empolgado com Jesus, esquece do Cristo glorificado e fala: não, Moisés e Elias, meu Deus, tem que falar com esses caras. Vamos fazer uma tenda para cada um. Vamos montar um acampamento. Eu tenho muita coisa para perguntar para eles. Como é que foi aquele lance de abrir o mar? Como é que foi aquele outro lance de descer o fogo do céu? Quando eles vão querer conversar, a Bíblia fala que uma voz do céu, em outras palavras, com toda reverência, fala: ô, quieta, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não se distraiam. Presta atenção, Pedro, você está distraindo. Cristo está aqui glorificado, e você ainda está querendo olhar para profeta e para a lei, para Moisés e para Elias. Quando Cristo se manifesta, a lei e os profetas não tem mais nada a dizer. Acabou. O céu estava dizendo: quando o meu filho está presente, a lei, Moisés, e os profetas, Elias, se calam. Você não tem mais que olhar. Mas você vê como eles estavam distraídos. Qual que é a prova? É que logo depois você vê que Pedro, por exemplo, eles estão lá no templo, e aí o pessoal perguntou: e aí, vocês não vão pagar? O seu mestre não paga os impostos? Não, esses impostos eram impostos de manutenção do templo. E o Pedrão, admirador de Moisés, pagador, falou o quê? Paga sim, a gente paga. E quando ele chega, Jesus fala: Pedro, os filhos, lembra lá do monte? Este é o meu filho amado. Lembra, Pedro? Os filhos pagam ou não? São dono da casa. Paga não. Chamou, veja, ele estava admirando quem? Moisés. A cabeça dele ainda era de pagar, não era de receber. E o Jesus é tão doce, né? Ah, vai lá pescar, pescador, pega 2 moedas lá e paga. Pra você ficar pensando e ver se cai a ficha. Não é? Depois, se você continuar lendo, a Bíblia fala que eles estão a caminho e Jesus passa por Samaria. E os samaritanos não quiseram recebê-los. Aí, olha lá o pessoal nervoso de novo. Aí, o que o Tiago, acho que foi o Tiago que falou? Ele falou: Senhor, o senhor quer que a gente manda fogo do céu e consome esses samaritanos? Quem que faz descer fogo do céu? Quem se lembra? Elias. Quem que você acha que eles eram fãs? De Elias. A distração, um estava empolgado com Moisés, o outro com Elias, a lei e os profetas. E Jesus falou o que para eles? Quieta, vocês não sabem de que espírito eu sou. Vocês estão olhando para mim com o espírito da lei e dos profetas. Vocês não estão querendo descer fogo na cabeça dos outros. Olha para cá, meu irmão. Não adianta você conhecer a graça e viver no espírito da lei. Não adianta você vir para cá e falar: não, eu estou na graça, eu entendo a graça, glória a Deus. Aí você encontra o irmãozinho que está na lei e você fala: esse aí não, esse aí é lei pura, coitado. Veja, você é incoerente, porque você ainda não está experimentando. Quem condena ainda não viu a graça. Tem gente que já sabe sobre a graça, mas ainda está acusando o irmão que está na lei, porque ainda não viu a graça. Essa pessoa não viu a graça. Pessoas que viram a graça não acusam, não condenam, não apontam o dedo. Muitos anos atrás morreu um macumbeiro, um bruxo aqui de Goiás. Não sei quem se lembra, vocês são jovens, talvez não se lembrem. O Alessandro, que é mais velho que eu, vai lembrar disso. Ele foi morto, ele criava abelhas aqui no interior, e as abelhas atacaram ele morreu picado por abelhas. Alguém se lembra desse caso aqui de Goiás? Culto de jovem perguntar isso não vai funcionar. Né? Você se lembra? E aí, antes desse bruxo morrer, não existia videira ainda. Nós éramos de outra igreja. E esse bruxo, muito poderoso da cidade, ele estava perseguindo o pastor da nossa igreja lá. E os irmãos começaram a orar. E logo depois ele morreu, picado por abelhas. Quando foi a conferência, logo depois da morte dele,
os irmãos subiram e contaram o testemunho. Que Deus fez vingança e matou o bruxo. E o povo, aleluia! Eu não estava lá. O pastor Luiz estava. Ele confessou aqui de púlpito que ele aplaudiu. Mas ele tinha 20 anos. Ele era novo. E ele fala, confesso, eu fui bate palma, Maria vai com as outras. Ele falou, nunca mais eu vou ser Maria, porque depois você vai ver o que aconteceu. Ele disse que todo começou a bater palma, ele bateu também. Muito cuidado com Maria vai com as outras. Não vai batendo palma porque todo mundo está batendo, não. Melhor esperar. Aí tinha um senhor, um irmão muito de Deus, já velho, chamava Jack Shisley. Ele já morreu. Ele subiu, ele não pediu licença, porque já era ancião, não precisava pedir. Pegou o microfone, e todo mundo naquela euforia. Ele pegou o microfone e falou para os irmãos: os irmãos não sabem de que espírito nós somos. Se vocês querem aplaudir a morte de alguém que não tem Jesus, não vá para o céu. Porque no céu, a alegria é quando pecadores se convertem. Irmãos, ficou desse jeito aqui. Deu ruim. Pastor Luiz disse que nunca mais ele foi Maria, vai com as outras para bater palma. Eu não bato mais palma de jeito nenhum, vou ouvir o resto da história. Veja, mas não é isso que muitos irmãos, eles acham que nós somos contra pessoas. Que os nossos inimigos ainda são de carne e sangue. Que Deus vinga matando o ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a Bíblia. Porque quem morre sem Deus vai para o inferno, e essa não é a vontade de Deus. E nós também não nos alegramos, nós não condenamos alguém que ainda acha que tem que cumprir a lei. Nós falamos, Senhor, tem misericórdia do meu irmão, assim como o Senhor teve de mim, e abriu os meus olhos e abre o dele também, mas eu não me coloco melhor que ele, porque pela graça de Deus e misericórdia, o Senhor abriu os meus olhos. Mas enquanto você ainda tem o véu, você está ouvindo da graça, mas acusando como a lei. Não condene. Nós não somos daqueles que condenam, nós somos daqueles que amam, nós somos daqueles que perdoam, nós somos daqueles que sabemos que tudo é o Senhor que opera na vida das pessoas. Amém? Quantos podem dizer amém? Veja, os apóstolos estavam distraídos, eles não estavam olhando para Cristo, e o diabo quer distrair você. Ele quer que você olhe para si mesmo, mas a lei não tem poder de mudar você. Diante de Cristo, a lei e os profetas não tem mais nada a dizer. Nós temos que olhar somente para o Senhor. Nós somos mudados olhando para Ele e não para nós mesmos. Nós precisamos nos opor fortemente ao ensino de que somos mudados olhando para nós. O diabo quer desviar a sua atenção de Cristo e colocar ela em você, fazendo introspecção, mas você não é mudado olhando para você. Olhar para si é chamado de introspecção. Quem vive se olhando, quem vive se analisando, acredita que pode mudar a si mesmo. Mas a verdade é que a introspecção só vai produzir desânimo e condenação, porque você vai encontrar erros. Quanto mais você olha para você, menos fé você tem. Quanto mais consciente você fica de si mesmo, mais condenação e angústia você sente. Nós só podemos ter fé quando nós olhamos para Ele. Você nunca vai ter fé olhando para você mesmo. Felizmente, muitos irmãos acreditam que olhar para si tem o poder de se mudar, mas não podemos. Tudo isso é apenas obra humana. Nós só podemos ser mudados quando nós olhamos para Ele, quando nós conhecemos Ele. Olhar para si produz depressão, desespero, sentimento de angústia ou de justiça própria. Porque quando você olha para si e vê seus erros, você fica deprimido, perde a fé. E quando você faz coisa boa e olha para si, você se acha o bom, caiu na justiça própria, porque não é. Perdeu o favor de Deus. Nunca compensa olhar, não compensa ficar focado.
Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é olhar para Cristo e ser transformado, e não viver mergulhado em introspecção, olhando o tempo todo para si mesmo, porque quem fica olhando para si, fica paralisado, procurando se tem algum pecado, se eu estou na carne, se eu estou no espírito, se eu estou correto, se eu não estou, se eu orei o suficiente, se eu estudei o suficiente, se eu fiz tudo o suficiente. Por que muitos irmãos não conseguem avançar? Porque estão o tempo inteiro questionando, se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está fazendo o suficiente, se está fazendo pouco, e você fica parado. Você é como o sapo que encontrou a centopeia. Conhece a história, claro. E o sapo perguntou para a centopeia, aquele bichinho que tem 100 pernas, 100. E ele falou: dona centopeia, que bom te encontrar. Sempre quis te fazer uma pergunta. E ela falou: fala, seu sapo. E ele falou: quando a senhora vai andar, qual perna a senhora mexe primeiro? E ela falou: sei lá, nunca pensei nisso. E ele foi embora. Era um dia bonito, ele saiu saltitante. E ela ficou pensando. Ela falou: eu vou saber disso hoje. E ficou olhando para as pernas dela para ver, vou andar, eu vejo qual que eu mexo, eu conto para ele. Só que quando ela ficou olhando para as pernas dela, para ver qual que ela mexia primeiro, o que aconteceu? Ela travou. Ela não conseguia andar. Até que de repente, o sol brilhou por trás das nuvens. E ela viu aquela coisa bonita, os seus olhos, esqueceu de si mesma e voltou a andar. Enquanto você fica olhando para você, você para. Mas quando você olha para o sol da justiça, que é Cristo, esquece de você, você vai viver feliz. Porque não importa o que eu fiz, importa o que Ele fez. Não importa o que eu sou, importa o que Ele é. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Mas o diabo insiste em você ficar olhando para você. Por que Jesus falou que se você quiser herdar o reino de Deus, você tem que ser como criança? Porque criança não vive a vida olhando para si. Você acha que criança fica o tempo inteiro: será que eu sou um bom filho? Será que eu agi bem com a minha mãe ontem? Será que eu estudei o suficiente? Será que eu mereço? Não. Filhos saudáveis, crianças normais, elas vivem a vida, não ficam olhando. Adulta que fica o tempo inteiro se vasculhando. O que a Bíblia fala? Se você quiser ser vencedor, para de olhar para você, seja como criança. Olha para a bênção, para o Pai de amor que você tem, e para de olhar para você. Filhos que sabem que são amados, eles não ficam concentrados. Aí alguém fala para mim: pastor, mas será que nós devemos ignorar quando algo está errado conosco? Claro que não, irmãos. Mas nós não precisamos nos preocupar com os nossos erros, porque o Espírito Santo mesmo vai falar conosco que tem que ser corrigido. Você não precisa. Olha, coloca lá para mim o Salmo 139, verso 23. O que a Bíblia fala? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora volta o verso 23, eu vou te falar como que vários irmãos fizeram com esse versículo. O que a Bíblia fala? Sonda-me, ó. Quem te sonda? Mas sabe o que o irmão fala? Eu me sondo, eu me conheço, eu conheço o meu coração, eu me provo, eu conheço os meus pensamentos. Verso 24. Eu vejo se há em mim algum caminho mau e eu me guio, e por isso vou para o abismo. Os irmãos pegaram esse versículo e mudaram ele. Não é você que se sonda, é Deus. Você não precisa preocupar, o que estiver errado Ele vai falar: meu filho, para com isso, vem cá, deixa eu mudar isso na sua vida. Então você não precisa ficar o tempo todo procurando defeito, porque se tiver algo que tem que ser mostrado, Ele vai fazer. Palavra de Deus. Alguém fala: pastor, em 1 Coríntios 11, 28, que a Bíblia fala: cada um examine-se a si mesmo. Opa! Depois coma do pão e beba do vinho. Antes que algum teólogo me faça essa pergunta. Aqui está um advérbio
de modo. A Bíblia não está falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos que fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando a Bíblia fala, Paulo está tratando de um problema que estava acontecendo em Corinto, porque o pessoal estava indo para a ceia, em vez de tomar ceia, estava enchendo a cara, ficando bêbado. Ele não está falando da pessoa ser alguém indigna. Ele está falando, quem come e bebe o cálice indignamente, advérbio de modo, indignamente, come e bebe juízo para si. Ele não está falando, quem é indigno, a pessoa, quem não presta e toma ceia, vai morrer. Ele não está falando isso, porque quem é digno de tomar a ceia, eu pergunto. Já viu aqueles pastores do dia da ceia? Você pega o pão e o vinho, e ele fala, você está em condição de tomar a ceia hoje? Você já começa a tremer o copinho na hora. Será que você é digno? Por isso que o dia da ceia é para ser um dia de perdão, um dia de cura, um dia de paz, dia de vida. Mas para a maioria dos crentes nesse país é dia de morte. Sabia? Muitos irmãos. Aí o diácono passa, o irmão faz uma cara assim, hoje não. Obrigado. Hoje eu não estou em condição. Que aprontou. Pois é ele que tinha que tomar, meu Deus. Porque é o sangue que perdoa, e o pão que cura, e você aprontou, você mais do que ninguém tem que tomar. Não, você não pode, tá disciplina. Ai, Jesus. Eu estou doente e ele está me negando um remédio. Senhor, tem misericórdia. Percebe? Eu só sou digno de tomar o pão, comer o pão e tomar o cálice, porque Cristo é a minha justiça. Porque senão ninguém é digno. Então o que Paulo está dizendo? Ele não está falando da pessoa digna, ele está falando, tome a ceia dignamente. Ou seja, faça as coisas com temor. Ceia não é lugar para você encher a cara. Vem cá e toma direito. Toma com o coração correto, porque senão não vai adiantar. Você está tratando as coisas de Deus de uma maneira desleixada. É isso que Paulo está falando. Ele não está falando da pessoa. Então quando ele fala para examinar, não é para ver se eu sou digno, porque eu não sou. Ele está falando, avalia se você está tomando com temor e com fé. Simples assim. Está explicado? Então, não existe essa coisa de olhar para você. Olhar para você não vai mudar a sua vida. Amém, irmãos? Eu já estou encerrando. Para encerrar, os irmãos do louvor podem subir. Esse desejo de merecer a bênção é viver na lei. A introspecção vai matar, mas olhar para Cristo vai trazer vida. E é tão precioso que você tem que entender que contemplar a Cristo, então, olha para mim, contemplar a Cristo para ser transformado, não exige esforço humano. Não é uma coisa que você tem que agora fazer a maior força, se trancar em jejum e oração para poder ver a Cristo. Não. Eu preciso apenas me disciplinar para não ser distraído. Olha para cá. Então tem irmãos que ficam assim, pastor, você podia me responder uma dúvida que eu tenho há 20 anos. Qual que é, irmão? Quem são os 24 anciãos que estão lá em Apocalipse? Veja, qual que é a preocupação dele? Veja como o diabo distrai você na Bíblia, com curiosidades. O que eu mais recebo é irmão querendo saber se Adão tinha umbigo. Umbigo, porque ele foi criado, né? Não nasceu da mulher. Vocês têm que orar por mim, gente. Veja, o diabo, ele fica querendo te distrair com curiosidades. Veja, o irmão está preocupado quem são os 24 anciãos. Saber quem são os 24 anciãos
vai mudar a vida dele? Mas se ele, em vez de olhar para quem é os 24 anciões e focasse na frente de quem os 24 anciãos estavam prostrados, aí ele ia ser mudado. O foco dele estava errado. Ele está preocupado com quem são os 24 anciãos. Ele tem que conhecer, não são os 24 anciãos, ele tem que conhecer diante de quem eles estavam prostrados, que é Cristo. Não se distraia com curiosidades bíblicas. Procure ler a palavra e falar: Senhor, eu quero te ver. Abre os meus olhos. Eu vou ler a palavra. Eu quero ver o Senhor. Eu quero crescer em glória. Porque quando eu contemplo o Senhor, eu sou transformado de glória em glória, um pouquinho em pouquinho. Eu vou para o culto. Você sabe o que nós fazemos aqui todo domingo? Eu vou te contar o que eu faço aqui todo domingo. Eu venho para cá fazer uma coisa. Por isso que aqui não é lugar da gente falar de política, aqui não é lugar de psicologia, aqui não é lugar de coach, aqui não é lugar de nada, aqui é lugar do Evangelho. O Evangelho é Cristo. E sabe o que a gente vem aqui todo domingo fazer? Pintar para você um quadro de Cristo, para você contemplar pela palavra. E você não percebe, mas você está aí me ouvindo, eu estou falando de Cristo para você, e você é um espelho, e Ele está sendo refletido em você, e você vai sair daqui mais um pouquinho mudado hoje. Você não vê, porque está acontecendo um milagre, e daqui a pouco você vai olhar para trás. Irmãos que estão nos ouvindo já há muito tempo, seja honesto, você vai olhar para um ano atrás da sua vida, me fala quem você era um ano atrás. Me fala o que a palavra fez na sua vida. Alguém aqui pode testemunhar isso? Puxa vida, eu falo de mim. Meu Deus do céu. Irmãos, eu tenho quase 30 anos de crente, mas nesses anos que eu tenho falado e contemplado Cristo no Evangelho, eu falo: meu Deus, que é isso? Quantos anos eu me distraí, mas quanto o Senhor tem transformado a minha vida. Como o Senhor tem mudado a minha vida, pelo simples fato de olhar para Ele. A glória é a imagem do Senhor. Na nova aliança você não é transformado por esforço, é sem esforço, espontâneo. E tudo o que você tem que fazer é olhar para Ele. Lá em Marcos, no capítulo 4, verso 26, a Bíblia diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. E a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. A terra é o seu coração. A semente é a palavra de Deus. A sua parte é só plantar, é só receber, e depois dormir, acordar, dormir e acordar, até que a semente da palavra comece a germinar para a vida eterna dentro de você. Basta apenas você ser semeado. Não é o seu esforço que vai produzir a mudança, é essa vida pela palavra entrando no seu coração a cada dia. É você meditando nessa palavra a cada dia. É você pegando os versículos do amor de Deus, da justiça de Cristo, e orando eles a cada dia, e deixando eles entrarem no seu coração e encherem o seu coração. E quando você menos imaginar, algo poderoso vai começar a acontecer dentro de você, e vai transformar a sua vida de dentro para fora. Não tente se mudar, apenas receba a palavra e deixa ela germinar em você, e ela vai transformar a cada dia, e cada dia você vai se parecer mais com Ele, e mais cheio de glória, e mais a sua vida vai ser uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu gostaria de orar por você. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua.
Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira @gmail.com.